e as potestades. Então a gente sabe que não é fácil estarmos de prontidão para adorarmos o nome do nosso Deus. Nós sabemos que as coisas não vão nos favorecer, mas que nós devemos nos prontificar para estarmos a glorificar o nome do nosso Deus. Nós temos que nos prontificar para estarmos diante da presença de Deus, porque mediante aquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós, e Ele mesmo fala que não ia ser fácil, onde vai falar lá em João 16:33, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se Ele fala que Ele venceu o mundo, é por isso que nós temos a cada dia nos dedicar cada vez mais à presença dEle. Se Ele venceu o mundo, é por isso que nós temos que até que nos sacrificar no mundo lá fora, para estarmos aqui adorando e glorificando o nome dEle. A qual o versículo que eu li vai dizer: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Então aqui quer dizer que certa feita nós estávamos perdidos, certa feita nós éramos como ovelhas desgarradas. Nós não tínhamos um pastor que cuidasse de nós, porque nós não estávamos diante da presença de Deus. Mas você pode até não perceber, mas o Senhor já havia te escolhido para estar aqui nessa noite adorando o nome dEle. O Senhor já tinha preparado todo esse caminho para que hoje você estivesse aqui diante da presença dEle e pudesse glorificar o nome dEle. Onde Ele vai dizer: mas eu vos escolhi. E aqui Ele vai falar que é para que a gente vá e dê frutos. O fruto a qual Ele vai falar é para que a gente não permaneça aqui sentado, não. Igreja, o fruto que o Senhor está se referindo aqui é para que a gente vá e dê fruto, que possa frutificar, que possa crescer, que possa melhorar na presença de Deus. Muitas vezes o Senhor não vai fazer a vontade do nosso coração. Sabe por quê, meu amado? Porque é Ele que tem a visão de tudo. É Ele que sabe do hoje, é Ele que sabe do amanhã, é Ele que sabe daqui a 5 anos, é Ele que sabe daqui a 10 anos, porque Ele já é. Então muitas vezes você pode se frustrar até com Deus por você ter pedido coisas a Ele e Ele não ter te concedido. Mas vamos meditar numa história a qual, antes de eu trazer, eu tive que estudar um pouco. Na história onde vai falar lá em Lucas capítulo 5, eu peço que vocês permaneçam com as Bíblias abertas, em nome de Jesus. Onde Pedro estava ali, mas ele não esperava pelo mestre. Pedro estava ali, tendo passado toda a noite pescando. E é quando o mestre chega. E aqui vai dizer: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. Então quer dizer que eles tinham passado toda a noite pescando. E ali, aqui a gente pode perceber que Jesus, Ele sabia do que Pedro precisava. Ele sabia qual era o desejo do coração de Pedro naquele momento. Mas nós podemos perceber aqui que Jesus, Ele não vai diretamente ao milagre. Jesus, Ele não vai apenas na vida de Pedro para dar peixe para a vida dele e ir embora. Jesus foi ali a ponto de fazer o milagre, mas que pudesse ter algum ensinamento ali, onde Ele vai dizer: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Então, que antes de Jesus fazer o milagre, Jesus chamava o povo para ouvir a sua palavra. Jesus estava ali, escolheu um dos barcos ali, e o barco a qual Ele escolheu era o barco de Pedro. E foi então que Jesus começou a pregar para aquele povo. Então
Era o barco de Simão Pedro. Pediu que ele afastasse um pouco da terra. Então, se ele pediu que ele afastasse, é porque ele já tinha escolhido o barco de Pedro. Então, nós podemos entender que antes de Jesus entrar na nossa vida, Ele vai pedir. Ele não vai entrar na sua vida de uma vez. É como a irmã falou, eis que bate a porta. Aquele que abrir, eu cearei com ele e ele comigo. Então Jesus não vai entrar diretamente na sua vida de uma vez sem que você abra o seu coração. Então nesta noite eu peço que você continue abrindo o seu coração. Se você hoje se encontra com o coração com o coração endurecido, peça que o Senhor nesta noite quebrante o seu coração diante da presença dEle. Porque ainda o Senhor tem grandes coisas para a tua vida nesta noite. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. Então Jesus primeiro foi ensinar aquela multidão. Jesus primeiro foi pregar a palavra dele. Então é como se Jesus, de uma forma indireta, estivesse dizendo para Pedro: Pedro, espera mais um pouco. Pedro, ainda não é tempo de você lançar a rede. Primeiro eu tenho que fazer o id. Eu tenho que fazer a vontade a qual Deus me chamou. Foi por isso que eu vim aqui, foi para pregar a palavra de Deus. Então Pedro teve que esperar. E muitas vezes na nossa vida o tempo da espera é o tempo que mais nos destrói. De uma forma literal. Porque muitas vezes quando você está esperando, quando Deus te faz esperar, é sinal que Ele está trabalhando na tua vida. Quando você está esperando, é sinal que Deus está usando esse momento para te lapidar, para fazer com que você permaneça diante da presença dEle. Porque muitas vezes quando você passa por tais situações na sua vida, você continua a orar, clamando ao Senhor, você continua a buscar na palavra dEle, você começa a falar com Deus, você começa a criar intimidade com Deus. Então você tem que entender o processo da espera de Deus na sua vida. Então enquanto você espera, Deus vai trabalhando no seu íntimo. Enquanto você espera, Deus vai fazendo da maneira que Ele quer, porque você passa a confiar, você passa a entregar e dizer: Senhor, faz a tua vontade, Senhor. Eu não quero viver mais as minhas vontades, eu quero que você faça aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. É quando você entrega a sua vida para Ele e começa a deixar Ele trabalhar da maneira que Ele quer. E quando Deus trabalha em você, quando Deus faz da maneira que Ele quer, é depois que vem o milagre. Tanto é que aqui Ele fez Pedro esperar. Pedro já tinha sido escolhido, mas ele estava esperando. Eu também lembro de um jovem chamado Davi. Davi foi ungido a rei. Mas vocês podem perceber que Davi, ele não foi diretamente assumir a função de rei. Davi, ele naquele momento que ele foi ungido a rei, ele voltou para o pasto, porque ainda ele não estava preparado. Era momento de o Senhor continuar trabalhando na vida dele. Era momento de ele enfrentar mais um urso. Era momento de ele enfrentar mais um leão, para que lá na frente ele pudesse enfrentar algo maior aos olhos dos homens. Mas naquele momento, para ele, já não era mais difícil, porque ele já tinha a sua comunhão com Deus, e ele já tinha entregado totalmente a sua vida para Deus, e ele podia confiar, porque o Senhor era com ele. E foi então que, quando Jesus terminou de pregar, Jesus disse a Pedro: faze-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. Nós percebemos aqui que Jesus não disse: vai lá tentar mais uma vez. Jesus aqui estava dizendo para Pedro o direcionamento certo. Então muitas vezes na nossa vida o Senhor vai nos dar o direcionamento certo. E o Senhor, Ele não é um Deus de confusão. Quando Ele te mandar, então se prontifica a fazer. Porque quando o Senhor manda, quando o Senhor está mandando, você deve abrir o seu coração, para que Ele possa trabalhar cada vez mais na sua vida e fazer a vontade dEle. E respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Então é como se Pedro estivesse dizendo: Jesus, eu estou cansado, eu já não aguento mais, mas hoje eu me entrego totalmente sobre a tua vontade, Senhor. Hoje eu me entrego totalmente à tua decisão que tu estás mandando.
eu estou cansado, eu passei a noite toda pescando, e hoje eu vou lançar rede, mas é porque o Senhor está mandando. Aleluia! Glória a Deus! E a gente vê aqui que Pedro vai dizendo assim: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Então, mediante a dor que Pedro estava passando, o que estava passando na mente dele, porque ele estava cansado, muitas vezes você fica correndo para lá e para cá, buscando resposta em coisas. Você fica buscando coisas. Você fica buscando maneiras de tentar resolver o problema na sua vida. Mas quando a maneira certa de resolver as coisas da sua vida é Jesus. Porque o que Pedro estava procurando aqui? Peixes. Mas de quem que ele precisava? De Jesus. Então eu digo para você nesta noite: pare de procurar o que e vá diretamente a quem. E a quem que você precisa hoje é Jesus Cristo. É somente Ele que está dentro do teu barco. É somente Ele que pode fazer reviravoltas na tua vida, que nem mesmo as pessoas que estão ao teu lado vão acreditar. Muitas vezes pessoas ao nosso lado vão dizer: isso aí já não vale mais nada, esse aí é um projeto falido, esse aí não é mais ninguém. Mas lá em 1 Samuel vai dizer: porque Deus não vê como vê o homem. Porque o homem olha para a aparência, o homem olha para a estatura, mas Deus olha para o teu coração. Então começa a pedir ao Senhor que Ele venha a quebrantar o teu coração nessa noite, porque o Senhor não veio pela tua aparência. O Senhor não te fez com que você se encontrasse aqui nesta noite pelos teus pecados, não. Porque Deus, Ele te chama hoje da maneira que você está, mas para que você seja transformado por Ele. Por isso que Ele quer trabalhar juntamente ao seu coração. Por isso que Ele quer trabalhar no seu mais íntimo, para que Ele possa fazer de uma maneira que muitos vão nem acreditar nos milagres que Jesus pode fazer na vida de cada um de vocês. E nós podemos perceber que Pedro, depois de ter lançado a rede, colheu muitos peixes, de maneira tal que quase o barco afundava. E aqui nós podemos trazer um ensinamento para as nossas vidas, que quando Jesus dá um milagre para a nossa vida, muitos milagres não vai servir para a gente, vai servir para a gente abençoar outras pessoas. Porque a gente vê que Pedro entendeu a tempo que ele deveria compartilhar. No mundo atual, compartilhar significa que vai faltar. Mas para Jesus, compartilhar significa que vai multiplicar. Que o milagre vai se multiplicar na tua vida. Então, o que você tem na tua vida, se você tem a palavra de Deus, compartilhe, que vai multiplicar. Se você tem um louvor que fala do nome do Senhor, compartilhe, porque vai acabar se multiplicando. Então a cada vez nós devemos deixar o Senhor frutificar aos nossos corações. Nós devemos compartilhar para que cada vez nós sejamos mais cheios. Tem um louvor que fala assim: enche-me até transbordar. Então que nós possamos pedir nessa noite: Senhor, enche-me até transbordar, Senhor. Eu quero transbordar o Teu amor, eu quero transbordar a Tua palavra, eu quero transbordar de tão cheio do Espírito Santo que eu estou. Aleluia! E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Então nós vemos aqui que Pedro se constrangeu diante da presença de Deus, porque o milagre era tão grande que ele achava que ele não era digno. Mas ali tinha um propósito de Deus para a vida de Simão Pedro. O propósito para a vida dele não era que ele apenas enchesse a sua rede de peixes, não era apenas que ele compartilhasse os peixes, era que a partir dali ele quebrantasse o seu coração e se convertesse verdadeiramente ao Senhor. Porque mais na frente aqui o Senhor vai falar: pois que o espanto se apoderara dele, de todos que com ele estavam, por causa da peça que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens.
Então muitas vezes você acha que você não é digno de estar na presença de Deus. Você acha que o teu pecado não vai querer com que você venha à presença de Deus. E realmente isso é verdade. Às vezes a única coisa que afasta a tua vontade da vontade de Deus é o teu pecado. Mas hoje o Senhor está te dizendo nesta noite: o teu pecado não importa, porque você vindo a mim, eu vou tirar todos eles. Você se quebrantando a mim, eu vou transformar todos eles. Você vindo se humilhando diante da minha presença, eu vou fazer o milagre acontecer de maneira tal que você nem mesmo você vai achar que é digno. Então, hoje eu não venho te oferecer peixes. Hoje eu não venho te oferecer coisas. Hoje eu não venho te oferecer nem ouro nem prata. Mas eu venho te oferecer Jesus Cristo. Porque Ele é o único que pode libertar. Ele é o único que pode salvar. Ele é o único que pode te fazer esquecer de coisas que você está vivendo. Então, se prontifique diante da presença de Deus. Se coloque diante da presença de Deus e peça, reconheça que só o Senhor pode te libertar. E peça a Ele, porque assim Ele te perdoará de todos os teus pecados. Como foi pregado ontem no evangelismo, a única coisa que pode te fazer perder a salvação não é os teus pecados, mas é a rejeição do perdão. Então, se nessa noite você acha que você tem um pecado, porque existem vários tipos de pecado. Pecado de estimação, aquele a qual você deixa dentro de você e pede perdão e comete e faz de novo, e pede perdão e faz de novo. Coloque diante da presença de Deus nessa noite, que você possa se entregar verdadeiramente, que você possa se prontificar diante de Deus e pedir que o Senhor trabalhe de uma maneira tal que nem mesmo você vai entender, porque muitas coisas na nossa vida nós não entendemos. Muitas coisas na nossa vida nós ficamos em dúvida, mas você pode perceber que é o Senhor que está trabalhando. O Senhor muitas vezes vai te colocar em situações que nem mesmo você vai entender, mas naquele certo momento você não precisa entender, porque Deus Ele entrega a promessa, mas não necessariamente Ele precisa revelar o processo. E o processo muitas vezes é árduo, o processo é doloroso, mas que vale muito mais a pena se colocar diante da presença de Deus, se continuar firme diante da presença de Deus e continuar buscando ao Senhor. Então o Senhor te diz nessa noite: confia no Senhor de todo o teu coração, e o mais Ele vai fazer na tua vida. Então se entrega para mim. Em outras palavras, Ele está dizendo: se entrega para mim nesta noite, que eu vou fazer grandes coisas na tua vida. Se entrega para mim, deixa que eu adentre dentro do teu coração, que eu vou fazer grandes coisas na tua família, na tua casa. E um dia você vai voltar aqui para me agradecer. Um dia você vai voltar como aquele único leproso que voltou para agradecer ao Senhor Jesus. E pela volta daquele leproso que veio agradecer a Jesus, ele foi salvo. Então é melhor que você venha agradecer a Jesus, deixe Jesus entrar hoje na tua vida e volte para agradecer, porque através da tua gratidão a Deus você vai ser salvo, porque a salvação ela é dom gratuito de Deus. Muitas vezes você acha que você está fazendo obras ali, mas se você não estiver firme diante da presença de Deus, de que adianta? De que adianta você expulsar demônios? De que adianta você falar em línguas? De que adianta você profetizar se você não estiver em paz com Deus? Porque é muito fácil a gente estar aqui hoje, sentado numa cadeira dessa, e é muito fácil dizer: eu sou cristão. Mas Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece o teu coração. Então, se você reconhece que você tem algum pecado que está te atrapalhando de viver coisas sobrenaturais com Deus, reconheça hoje, porque ainda é tempo. O Senhor te chama nesta noite para que você possa reconhecer que só Ele pode trabalhar dentro do teu coração, só Ele pode trabalhar na tua vida. Eu convido a você a ficar de pé nesta noite, em nome de Jesus, e continue a adoração. E eu queria chamar aqui na frente aqueles que querem reconhecer, aqueles que querem reconciliar, aqueles que querem refazer essa aliança com Deus, e aqueles que ainda não tiveram essa aliança com Deus. Eu quero chamar aqui na frente, eu quero orar pela tua vida. Eu não sei quem é, mas o Senhor está me dizendo nessa noite que tem alguém aqui que precisa voltar hoje para a presença dele. Se você porventura sentir vergonha, mas não é vergonha não, vergonha é você perder a sua salvação, vergonha é você ir para o inferno.
Vergonha é você chegar diante da face de Deus e quando Deus escolher a igreja dele, você tentar chegar lá e Deus disser: apartai-te de mim que eu não vos conheço. Então eu quero te chamar nesta noite, em nome de Jesus. Você precisa voltar para a presença de Deus. Quebrando o teu coração nesta noite. Deixa o Senhor entrar na tua vida. Deixa o Senhor trabalhar nesta noite dentro do teu coração. Oh, tem mais gente que precisa voltar para a presença de Deus. Tem mais gente. O Senhor está me dizendo aqui que tem mais gente. Aleluia, glória a Deus. Oh, Shekandalarabashiri Kandalarabá. Alarakandalarabá. Oh, Lararakandarabare Cantalarabá. Glória a Deus. Aleluia, Senhor da glória. Reconheça nesta noite que é o Senhor que está falando contigo. Oh, Shekandalarabá. Quebrando o teu coração, escute a letra deste hino, que o Senhor vai continuar falando ao teu coração, e até o final deste hino continue quebrantando o seu coração diante da presença de Deus. O Senhor não te colocou